Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre Moll Flanders, do Daniel Defoe. É o segundo livro do Daniel Defoe que eu leio, e nessas duas leituras eu preciso dizer algo muito peculiar do autor. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. E por que isso? Porque nas duas vezes que eu finalizei essas duas leituras, eu não sabia o que eu estava sentindo, eu não sabia o que eu tinha achado da leitura, era uma confusão de ideias, de pensamentos, de coisas que eu havia visto, que eu precisava pensar um pouquinho mais, eu precisava refletir um pouquinho mais. E isso só demonstra a genialidade do autor, a genialidade do Daniel Defoe, de ele conseguir fazer o leitor se revirar inteiro, faz com que o leitor fique cheio de dúvidas, se sentindo mal. Em Robinson Crusoe, eu achava que eu também era um pouco como Robinson Crusoe, que eu também acabava tendo aquelas características que eu desprezava tanto. E aqui em Moll Flanders também foi a mesma coisa. E é incrível como a cada leitura ele me faz parar e pensar no que eu tô vivendo, no que eu tô sentindo, no que é a vida ao meu redor, no que é a minha vida. E isso é maravilhoso. E eu vou começar agora então a falar dessa personagem que é extremamente forte. É uma personagem feminina muito bem construída e muito bem desenvolvida. Ela nasceu na prisão de Newgate. A mãe dela era uma ladra, então ela começou a sua vida nessa prisão. Esse local não tem orfanatos, não tem locais, não tem casas de órfãos quando suas mães são presas e estão grávidas. Esses filhos não vão para algum lugar. Eles são dados para alguma pessoa, são largados a esmo que se virem, e a mãe da Moll Flanders vai ser deportada, e depois disso ela vai passando de mão em mão, vai conhecendo diversas pessoas, até ciganos passam por ela, assim, deixam ela em um local, e ela vai ser então adotada, entre aspas, em uma paróquia. E Moll Flanders, obviamente, não é o nome dela, mas é assim que ela é conhecida muitos e muitos anos depois, e ficou assim. Então ela não quer se identificar na história, ela não quer falar o seu verdadeiro nome, e aqui a gente já tem um ponto muito marcante da leitura, é que assim como Robinson Crusoe, o Daniel Defoe criou um personagem masculino muito forte, e também aqui ele construiu em Moll Flanders uma personagem extremamente lúcida nas suas resoluções, nos seus pensamentos, na sua vida. E aqui a gente já começa a perceber o estilo de narrativa do autor, porque ele vai pulando entre fatos muito rapidamente. As coisas acontecem na vida da Moll Flanders durante muitos anos, mas aqui ela deixa apenas algumas pinceladas, ela fala por cima, ela não dá muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu na vida dela, apenas alguns fatos, para chegar assim no motim, no central do livro, que é essa parte que todo mundo aqui pelo menos já sabe, que leu a sinopse, que ela é uma ladra, uma prostituta, etc. O que aconteceu para ela chegar onde ela chegou? E isso para mim foi ainda mais importante do que o que realmente veio depois, que é essa fase em que ela já tinha virado tudo isso. A gente começa a desenhar uma personagem que ela sempre quis ser uma dama, mas o ser dama dela era bem diferente do que era realmente ser uma dama na Inglaterra ou na Europa em si, porque ela achava que ser dama era conseguir se sustentar, era conseguir trabalhar e ficar na casa dessa pessoa que cuidava dela. Essa pessoa que cuidava dela acabou espalhando isso para diversas pessoas importantes, que foram importantes também depois na vida da Moll Flanders. E aqui é o século XVIII, é esse período em que as mulheres só vivem pro casamento, as mulheres só vivem para cuidar da casa, as mulheres só vivem para os seus maridos realmente, para os seus filhos. E a Moll Flanders não é assim. A Moll Flanders é uma mulher que desde o começo ela se preocupa com ela. Claro, dentro de um padrão de vida nesse século XVIII, que era pensar em sociedade, que era completamente diferente do que é hoje. E desde o começo ela já vê assim, ela já vive e ela já tem esse pensamento focado no seu bem-estar. Ela só quer se divertir, ela quer ter uma vida estável, ela quer ter uma boa casa, ela quer ter uma vida confortável. Isso é completamente diferente, é isso que hoje parece uma coisa muito diferente da nossa realidade, porque isso é o que as mulheres pensam hoje. Muitas mulheres pensam no seu bem-estar antes dos seus maridos, dos seus filhos, elas não ficam ali vivendo em função só disso. Mas aqui era um pensamento completamente inovador, e isso pra mim mostra ainda mais a genialidade do autor, dele construir essa personagem
fora de todos os estereótipos, fora de todos os padrões, indo contra a sociedade daquela época, indo contra todos os princípios morais e de bons costumes daquela época. Outra coisa que eu achei muito forte nessa narrativa é a questão do ser prostituta. Por que eu acho que essa questão não condiz com a Moll Flanders? Eu não acho que ela tenha sido uma prostituta. E oh meu Deus, Laura, mas todo mundo fala isso, o livro diz que ela é uma prostituta, etc, etc. Porque sim, ela se preocupava com o seu bem-estar. As mulheres precisavam de outras pessoas para sustentá-las. Da onde raios ela ia conseguir dinheiro se não fosse assim? Como? Naquela época as mulheres não podiam trabalhar em muitas coisas. As únicas coisas que elas podiam fazer era em relação a bordar, costurar, que isso eram coisas que a Moll Flanders fazia, até mesmo depois, quando ela já estava lá no seu fim da vida. Ela fazia isso para ganhar dinheiro, mas não era suficiente. Ela não se relacionava com qualquer um. Todas as vezes que ela se relacionou com um homem por dinheiro, não era uma coisa assim, é uma profissão, eu faço isso com várias pessoas. Não, ela fez isso com X pessoas. E X pessoas que estavam na sua vida e não é uma questão de prostituição. Esses homens ajudavam ela financeiramente, mas ela era sua amante. E eu comecei a leitura achando que realmente ela ia se transformar numa pessoa que trabalha com isso. Mas não, isso não acontece. E isso me deixou muito frustrada ao longo da leitura, porque por que raios intitulam ela sendo prostituta se ela não era? E esses homens davam dinheiro pra ela continuar vivendo, pra ela ter uma vida normal, sem ser casada. E isso que eu percebi nessa leitura é que se você não era casada e você tinha relações com outros homens, você era prostituta. Esse era o rótulo que você recebia. Não é como hoje que as pessoas podem se relacionar e não ter estampado isso na sua cara. Não que isso não aconteça, porque é o que muitas pessoas ainda têm pensamento, esse pensamento retrógrado, esse pensamento machista, de que se você se relaciona com muitos homens ou muitas mulheres, etc., você tem esse rótulo, assim, de prostituta, de mulher da vida. Uma coisa que também me deixou pensativa, assim, acerca das coisas da Moll Flanders é que a relação que ela tinha com os filhos e com os maridos, que ela teve vários. Porque ela tem essa coisa do desapego. Parece que ela é muito desapegada aos seus filhos, muito desapegada aos seus maridos. Ela gosta de alguns, ela fala bem de alguns, ela tem um relacionamento bom com alguns. Mas ela também não sente aquele sentimento, assim, que hoje a gente pode dizer que é amor. Essa coisa de ficar com a pessoa pra sempre. E ela também vai falar muito sobre casamento de uma maneira muito fria, muito calculista. Ela calcula muito bem com quais são os homens que ela vai se casar pra conseguir ter uma vida estável, pra ter uma boa posição na sociedade também. Ela sempre pensa nisso antes de se casar. E tem uma das melhores passagens em que ela vai transcorrer aqui, ela vai falar sobre como as mulheres se deixam enganar por qualquer um. As mulheres só viviam pra casar. E isso era uma coisa que elas faziam com tanto afinco, elas se entregavam pro primeiro que quisesse, que aparecesse nas suas casas. Elas acabavam se diminuindo por causa disso. Elas não procuravam saber quem era aquele homem. Elas não procuravam saber se ele realmente tinha todo o dinheiro que ele dizia que tinha. Elas não se importavam se ele levava uma vida estável e boa, se ele tinha uma boa posição social. Não, elas deixavam se entregar assim por qualquer um. E isso é uma coisa que aqui a Moll Flanders, ela, como essa mulher que pensa diferente, que age diferente, ela vai dar um toque para uma amiga dela de que, poxa, não é só ele que tem que saber se você é de boa família, se você tem um bom dote, se você é uma pessoa pra casar. Você tem que procurar se ele também é um homem pra casar, se ele vai cumprir com suas obrigações como marido, porque depois que você casa aqui, você não pode mais sair desse casamento a não ser que seu marido morra. Os divórcios eram muito, muito difíceis. E isso fazia com que elas tivessem uma vida miserável, uma vida desgraçada. E acabavam infelizes. E a Moll Flanders vai falar que as mulheres têm culpa nisso. Elas acham que o primeiro que aparecer tá ótimo, porque elas têm essa coisa de ai meu Deus, eu vou ficar pra titia, ai meu Deus, eu não vou conseguir me casar. E eu achei interessante também a questão do Daniel Defoe conseguir falar isso sem ser uma crítica destrutiva, sem ser uma coisa que fala, ó, mulher, você só faz coisa errada. Não, o Daniel Defoe consegue construir as críticas dele sem ofender ninguém, sem falar com palavras pejorativas, sem ser arrogante. Ele consegue introduzir uma crítica social sem ser ofensivo. Ele consegue transformar isso numa coisa de alerta, não uma coisa de, ó, você deve fazer assim. Não, ele fala e ele argumenta. A argumentação do Daniel Defoe é sensacional. Então ele não critica a
vida que elas levam. Ele não critica as mulheres, ele critica a maneira como as coisas são. E isso é muito diferente. E nessa questão que ela vai contar essa história muitos e muitos anos depois, ela, nesses pensamentos que ela fala antes, ela sempre diz que isso gerou tal consequência na sua vida. Ela sempre deixa uma pontinha, um spoiler, entre aspas, do que vai acontecer na sua vida. E isso faz com que a gente vá ligando os pontinhos e vendo quais foram as coisas que levaram essa mulher a fazer tudo isso, o que foi que ela teve que passar, o que foi que ela passou para chegar onde ela chegou. Eu acho que essa questão da prisão, a questão dela virar uma ladra depois, isso teve uma consequência para mim muito grande, de que ela sempre foi uma mulher correta, não foi desonesta com nenhum dos seus maridos, ela não foi uma pessoa que fugiu dos princípios morais e éticos e etc da sociedade. Ela não fez nada disso. Ela foi o que as consequências fizeram que ela fosse. E isso é uma coisa que ela também, ela fica dizendo o tempo todo que, os pecados que eu cometi, eu vou ter X coisas que vão acontecer na minha vida porque eu pequei. Ela vai ter muitas penitências para pagar depois no seu final da vida. Óbvio, o Daniel Defoe tem essa coisa muito grande da igreja. Ele fala muito em relação à igreja. Ele vai falar o tempo todo que ela tem que se redimir dos seus pecados. E tudo acontece de desgraça na vida dela porque ela pecou. E para mim isso foi assim também uma crítica muito suave, e que por mais que o Daniel Defoe não tenha pretendido, eu acho que ele não pretendeu que essa crítica existisse, mas eu enxerguei assim. Porque às vezes a gente vive, não é porque a gente pecou, é porque a vida acabou indo por esse caminho. A vida não nos deu escolhas, a vida nos fez parar num lugar e a gente se viu desesperado. E o que acontece nas horas de desespero? A gente muitas vezes não comete erros por causa que na hora do desespero você não consegue raciocinar direito. Você vai pelo caminho mais fácil. E aqui, o caminho mais fácil dela, quando ela se viu completamente pobre, foi começar a furtar pequenas coisas. Isso foi levando com que cada vez mais ela cometesse esses crimes. Não estou defendendo esse ponto. Eu acho que existem sim muitas outras maneiras que a gente pode seguir para não entrar no mundo do crime, para conseguir se sustentar, para conseguir viver. Mas ao mesmo tempo que eu sei tudo isso, aqui você vive uma relação de muito desespero interior ao ler esse livro, porque a gente percebe que aqui a miséria da Mal Flanders se torna latente. Ela chega no momento que ela não tem mais o que comer. E se ela não tem mais o que comer, o que ela vai fazer? Se ela é uma mulher no século XVIII, sem marido, sem parentes e sem amigos, o que ela vai fazer? E isso é uma coisa que ficou mexendo comigo de diversas formas. Eu fiquei tentando criar diversos argumentos, diversas coisas diferentes na minha cabeça para que ela não seguisse o caminho do crime. Eu acho que isso também é uma questão muito importante que o Daniel Defoe vai levantar nesse livro, é das escolhas, das consequências, dos caminhos, das dificuldades que a gente enfrenta. E é muito difícil manter a cabeça fechada nessas horas. É muito difícil você se deparar com uma opinião e você perceber que aquela opinião ali, ela vai contra os seus princípios, ela vai contra a sua maneira de ver o mundo. Mais uma vez eu vou falar isso, porque eu também falei isso em Robinson Crusoe. Ele ia contra muitos dos meus princípios, ele ia contra muitas das minhas ideias, dos meus argumentos, das minhas opiniões, mas eu fui convidada a sentar e ouvir e ler, começar a pensar um pouquinho sobre essas coisas, a começar a tentar entender melhor essas minhas ideias. O Daniel Defoe se tornou um dos meus autores preferidos, não tenho como dizer outra coisa, porque ele consegue fazer com que eu pense além, com que eu repense valores e que a gente também não seja fechado assim. Depois de ano eu descobri que Robinson Crusoe é um dos meus livros preferidos, e até hoje eu não consigo me esquecer das coisas que eu li naquele livro e do que eu vivi nele. E eu sei que aqui em Mal Flanders eu ainda vou continuar repensando, pensando, analisando, relendo diversas passagens, porque é isso que o Daniel Defoe causa em mim. E talvez no ano que vem eu diga pra vocês que esse também é um dos meus livros preferidos da vida, por mais que na hora que eu finalizei a leitura eu tenha falado assim:
Eu não sei se eu gostei desse livro. Agora eu já estou começando a gostar mais dele. Daqui a algum tempo, quando eu pensar mais um pouco, talvez eu goste um pouquinho mais. E a gente vai caminhando assim. E outras coisas também. Esse livro não vai falar só sobre a Moll Flanders. Ele vai trazer muitas questões sobre a Inglaterra, sobre a França, a Europa em geral. Ele vai falar muito também das colônias da América. Ele vai também trazer personagens que eram presos na Inglaterra e eles têm a opção de viver em liberdade, mas nas colônias. Eles são mandados para as colônias para redimir essa pena de morte, que no caso, se eles não querem a pena de morte, eles podem se exilar na colônia, principalmente na América do Norte. Na América do Sul não foi tanto, porque aqui não era uma colonização de povoamento, como foi na América do Norte. Eles também podiam enriquecer. Muitas pessoas enriqueceram, esses prisioneiros enriqueceram na América. Tem diversas questões históricas, tem diversas questões, curiosidades, informações que a gente não conhece, eu pelo menos não conhecia. Então é um livro riquíssimo, é um livro de ideias, de pensamentos, de alguém que sabe o que está fazendo, alguém que realmente escreve e escreve muito bem. Então eu realmente recomendo muito esse livro, recomendo muito essa leitura, mas vá com a mente aberta, sem pretensões, sem julgamentos, sem pré-julgamentos. Vá livre para essa leitura, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido falar tudo o que eu queria. Tem muitas coisas nesse livro, é um livro muito cheio de ideias diferentes. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Não deixe de conversar aqui comigo. Também não esqueçam do seu gostei aqui embaixo, que é muito importante. Compartilhar por aí com seus amigos, com sua família. Não deixe também de se inscrever aqui no Pensar ao Ler para receber os novos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!